Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia você que está ligadinho nesta manhã juntinho com o Agindo Deus, quem impedirá, este grande mover profético e diário que se faz presente aí. No sítio, na chácara, na fazenda, na sala de reuniões, de negócios, no seu automóvel, isso mesmo, indo e vindo, chegando do trabalho ou indo ao trabalho. Você que está no fone de ouvido, você que está no ônibus, você que está aí juntinho nesta manhã. Deus tem feito milagres, Deus tem escolhido pessoas para esse novo tempo. Você crê que você é um separado, um escolhido para um grande propósito, para uma grande obra? É isso que Deus faz. Ele nos escolhe, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus é um Deus de recompensa, Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus que nos protege. Enquanto você dormiu, Ele cuidou de você. Ele cuida do seu assentar e do seu levantar. Antes que uma palavra venha na sua boca, Ele já sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Com essas palavras, pastora Eva declara um dia abençoadíssimo e eu te convido a orar. Te convido a falar com esse Deus já nesta manhã. Pai, nós te agradecemos por este mover, por esta presença, por este toque, por este mover sobrenatural que o Senhor está fazendo na vida de pessoas que se conectam contigo, com a tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta manhã, por esse dia, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará nesse dia. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte, de longe, de perto, aquele que está, meu Deus, se preparando para o trabalho, aquele que trabalhou à noite está chegando do seu trabalho. São tantas indagações, tantos questionamentos, tantas coisas passam na mente dessa pessoa, mas nesse momento ela está entregando tudo nas suas mãos e crendo que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. O Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso Pai. E nós confiamos em Ti. A nossa confiança está em Ti, o Todo-Poderoso, o grande Deus, o Salvador, o Libertador. Em nome de Jesus, amém. Pega a sua água, os seus documentos, sua peça de roupa e logo mais teremos mais orações para você que crê e aceita essa oração nesta manhã. Receba em nome de Jesus, amém. Então seja sempre bem-vindo. Você já recebeu aí a oração, a primeira oração com a pastora Eva, ela já fez a primeira oração. Ela já fez aqui também, já trouxe aqui umas pérolas de sabedoria. E estamos aí, vamos orar hoje, como eu anunciei na abertura, né? Orando aí pelas empresas, pelos empreendimentos, clamando a Deus aí por sabedoria, não é verdade? Isso é muito importante, sabedoria. Salomão escreveu, né? Que a sabedoria é a coisa principal, a sabedoria. Portanto, adquira a sabedoria é a coisa principal. E estamos chegando aí, tem gente já começando a enviar seus testemunhos, já está acontecendo alguma provisão extra aí, e isso é bom demais. Então estamos aqui para isso,
para ajudar você nessa jornada da fé, nessa caminhada da fé. E hoje já é quarta-feira, nós estamos aí no meio da semana, hoje é dia 25 de junho, então estamos aí na reta final, na última semana aí para terminar o mês de junho, né? Então tá passando rapidinho, mas graças a Deus a você que está aqui com a gente na Grande Curitiba, região metropolitana, você do nosso querido estado do Paraná, norte, sul, leste, oeste, e a nação brasileira, né? Temos audiência no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, também Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rondônia, o estado do Pará, é verdade? Brasília, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, é isso aí. Eu creio que em quase todos os estados tem gente nos ouvindo. Muito feliz também por vocês estarem aí ligadinhos todas as manhãs, acompanhando, divulgando, ministrando sobre outras pessoas, porque aquilo que vocês ouvem, aprendem, vocês também dão frutos, levando essa voz, levando essas palavras que vocês ouvem e fazendo discípulo, isso mesmo. Fazendo discípulo aí na sua família, nos seus amigos, seu colega de trabalho, todos aqueles que estão aí juntinho com vocês, recebe esse grande mover. E a vida é assim, perseverança. Você não pode desanimar. Você não pode olhar para o tempo, para as situações, para as circunstâncias. É olhar para frente, para Jesus. Tudo que passa à nossa volta gera experiência para você prosseguir, para você avançar. Então, existe um potencial. Existe uma capacidade que você desconhece, que está dentro de você. E Deus, ele te dá esse livre-arbítrio para você escolher usar ou não esse potencial. Você já nasce com um grande potencial. Você já foi gerado com esse grande amor, com esse poder que vem de Deus na sua vida. Depende de você, pastor Edson, fazer o que com aquilo que Deus já te deu. Fazer o que com aquilo que Deus já te deu? Então, ele te dá unção, poder, autoridade, sabedoria. E você vai desenvolvendo aí essa capacidade, se surpreendendo. Isso mesmo, se surpreendendo. E cada dia, você olha como eu melhorei. Então, você está sendo observado. Aí na sua empresa, estão de olho em você. Olha como aquela moça não falta. Olha como ela chega no horário. Vou ter que promover essa pessoa. Ela dá certinho naquele cargo ali que ela é organizada. Então, você está sendo observado. E você será promovido. Então, tem promoção chegando aí, pastor Edson. Muita gente. Essa semana é propício para milagres de promoções. Deus vai promover a gente aí. Com certeza. Promoção no sentido do trabalho, você... Talvez é um vendedor, vai se tornar um gerente. Às vezes é um gerente, vai se tornar um supervisor. Se é supervisor, você vai ser chamado para ser sócio da empresa. Isso. É isso aí, promoção sempre subindo, né? Subindo, evoluindo aí. Isso é bom demais. Que Deus é esse? Que ele cria o que não existe para abençoar os seus filhos e filhas e amados. Fique esperto, fique atento ao mover de Deus. Então, ele age, ele opera, ele faz, ele realiza. Então, quando estamos sensíveis à voz de Deus, você tem percepção de entendimento espiritual. Então, entenda espiritualmente. Às vezes você vai receber também um convite, uma promoção, e nem sempre você vai falar sim. Às vezes você vai falar um não bem grande. Então, as oportunidades, elas virão. Mas você vai ter que saber selecionar. Você vai ter que saber decidir, pastor Edson. Exatamente. Tomar decisões sábias. Por isso que Deus ilumine a todos nós, né, gente? Com sabedoria do alto. E falando em sabedoria, eu já vou vou adiantar aqui para vocês, sim, nessa quarta gelada, né? A fé tá quente, mas tá friozinho, pessoal. Tá certo que aqui no estúdio tá gostoso, né? Mas vamos lá. O seguinte, pessoal, nós estamos na reta final para terminar o mês de junho. Vamos ver se os ouvintes, pastor, vamos testar hoje como é que eles estão conectados, quanto tempo com a gente. O que nós fazemos há muitos anos, olha que dica que eu estou dando aqui, no mês de julho que está chegando. Tá fácil essa dica aí. Eu já dei a cola, parece o professor que dá uma mãozinha pro aluno, né? Tá fácil. Tá fácil, né? Então, o que é? Vamos ver quem vai escrever primeiro aqui, ou no Facebook, ou aqui no WhatsApp, né? Vamos ver aqui, vamos ver o que vai suceder aqui. Vamos ver o que a gente faz
há muitos anos no mês de julho. Aí você já vai pondo na agenda, né? Porque vai ser uma festa aqui, vai ser tremendo o mês de julho. Mas vamos curtir primeiro o mês de junho, só estou dando uma dica aqui. Vamos ler aqui a mensagem do Clarence Williams, né? Ele escreveu o seguinte: é uma alegria compartilhar esta reflexão com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Morumbi nesta manhã abençoada. Hoje, refletimos sobre uma realidade que afeta corações e bolsos: a cultura do imediatismo. Vivemos dias em que a urgência parece reinar. Queremos tudo para já: conforto, prazer, status. Mas nessa pressa, acabamos trocando o futuro pelo agora, mesmo quando sabemos que a conta vai chegar depois. Decisões impulsivas, compras não planejadas, dívidas acumuladas, tudo isso são frutos de uma vida que busca o prazer do momento em vez da sabedoria do planejamento. Mas a palavra de Deus nos convida a um caminho diferente, o da prudência e da confiança no tempo dele. Provérbios 22:3. O prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O imediatismo é barulhento, mas o agir de Deus é silencioso e certeiro. Quando entregamos nossos planos a Ele, aprendemos a esperar, a priorizar e a viver com equilíbrio, inclusive no nosso modo de lidar com o dinheiro. Para esta quarta-feira, que possamos lembrar: nem tudo que é urgente vem de Deus, mas tudo o que vem de Deus vale a espera. Olha só que legal, hein? Hashtag Finanças, ele escreveu aqui, né? Mandou a foto do estúdio aqui. E é isso aí, né? Que bacana, né, pessoal? Você entendeu? Então ele já falou aqui, já dentro dessa semana que a gente está focando finanças, orando, né? Tem pessoas que ela tem, assim, um dinheiro extra para receber. Às vezes é um direito lá de uma aposentadoria que já saiu, mas falta o dinheiro, já liberou, mas ainda está travado alguma coisa, né? Parece que é meio esquisito falar isso. Liberou, mas está travado. Ou seja, já foi aprovado, mas não saiu o recurso, né? Não depositou na conta. Vamos orar para sair, né? E outras coisas. Às vezes a pessoa tem uma herança, por exemplo, né? Ela recebeu uma herança, é direito dela, mas tem um processo ali, né, de assinatura, de uns acordos entre a família, aquela coisa toda, e às vezes está travado aí há 3 meses parado, numa coisa que já podia ter sido resolvida, né? Então nós estamos orando também. Ou seja, tudo que está travado, né? Porque eu penso assim, quando Deus fecha uma porta e a gente está teimando a abrir essa porta, é uma coisa. Agora, quando é o inimigo, né? Quando é o inimigo que está querendo aprontar alguma, então só Deus sabe de tudo. Por isso que nós oramos, né? Pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus livramento, discernimento espiritual. Tudo isso é importante, né? E assim por diante. Tem outros, né, que têm os seus compromissos, todo mundo tem compromisso, né? Mas às vezes é uma dívida, uma coisa que ele foi fiador de alguém, a pessoa não pagou, aí sobrou pro fiador. Essas coisas, quando você entra em dívida por causa dos outros, você vai ajudar alguém, no fim sobra para você, né? E de repente até a amizade ficou meio abalada aí, deu um desconforto aí, né? Então vamos orar aí para você conseguir recuperar aí o que você perdeu. Nós acreditamos também nesse tipo de bênção e de milagre, tá certo? Eu fiz a pergunta aqui e o povo atendeu. Olha que bacana. A primeira aqui escreveu que a nossa amada e querida irmã de fé, a Maria Auxiliadora, pastora, lá de Niterói. Lá deve estar frio, mas não como aqui, né? Mas Niterói, lá no Rio de Janeiro, ela acertou aqui, ó. Bom dia, pastores. É a leitura do livro de Provérbios em julho, exatamente, né? Eu lancei, faz tanto tempo que eu não lembro quando eu lancei isso. Porque naquela época, tudo em julho eram as férias, né? Aí mudou muito, aí veio 2020, aquele ano meio turbulento, muitas agendas foram mudadas, mas a gente colocou, quer dizer, livro de Provérbios, a Bíblia, você pode ler qualquer dia, qualquer hora, cada um. Mas na época eu lancei e o povo gostou, então no mês que vem, são 31 dias, julho, cada dia do mês de julho você lê um capítulo do livro de Provérbios e aqui a gente vai dando uns toques, né? A gente não vai falar todos os versículos, mas sempre vai comentar uma aqui, outra ali, né? E todo mundo aprendendo aí com a palavra de Deus. A maioria está acertando, o povo é fiel, ouvinte meu, o povo não esquece, o povo é abençoado, né? E falando em Maria Auxiliadora, pastora, sabe de uma coisa?
A gente conhece ela há um bom tempo, ela já morou aqui em Curitiba alguns anos atrás, né? E na realidade, o que aconteceu? Dia 23 de junho, hoje é dia 25, né? Mas dia 23 de junho, ela completou mais um ano de vida. Eu dei os parabéns para ela ontem no Zap, né? Mas ela completou 69 aninhos, é jovem de tudo, né? Depois dos 60 é só juventude. Parabéns, parabéns, né? querida. Ela faz parte da nossa equipe, nossa Sim. intercessora, investidora, coluna dessa grande obra. Que Deus honre você grandemente e realize aí todos os sonhos ainda que estão no seu coração, que você receba o nosso abraço, o abraço da família Agindo Deus Quem Impedirá, da família Nascimento, de todos nós aqui de Curitiba. Vem pra cá, vem pra cá. Esperamos você qualquer hora aqui em Curitiba. Eu convidei ela esse dia. Se você quiser vir pra cá, pode vir aqui, nós damos um jeito aí, né? Mas ela vai pensar. Ela gosta lá do Rio, lá de Niterói. Vem celebrar com a gente aqui um dia. Beijo. Tá certo. Outra Copa, vou estar participando. A Luciene, lá de Torres, Rio Grande do Sul, mandou um bom dia no sul de Alegrete, mas o Senhor cuida dos seus. E ela diz julho, mês do livro de Provérbios. Ela está sabendo de tudo. Ó. Sim. Ela diz assim, há tempo para todas as coisas, até mesmo as estações do ano. Provérbios, julho, mês de estudo e oração com sabedoria. É isso aí, tá vendo? O pessoal tá ligadinho mesmo. Ó. Também com a gente o nosso amado aqui, o Renato. Renato tá lá no litoral do Paraná. Escreveu aqui, paz, pastor, mês de julho, livro de Provérbios, Deus abençoe. E ele mandou uma foto aqui, ó. Lá da casa dele, pessoal. Que bonita foto. Olha só, cheio de... Acho que jogou comida pros passarinhos aqui. Um monte de pardalzinho, parece, né? Que esse pardalzinho. Se não for pardal, me desculpe, irmão. Mas pela foto eu achei que era pardal. Mas bastante passarinho. Acho que eles jogam algumas coisinhas para eles lá e tá cuidando dos passarinhos lá. Que legal, né? E ele escreveu aqui, ó. Todo dia eles vêm fazer o lanchinho. Os passarinhos, que bacana. É isso aí, né? Como Deus é bom, né? Deus é bom. Deus, aliás, fala, né? Jesus fala em Mateus 6, lá, e dá um ensinamento para a gente não se preocupar com a vida, não ficar ansioso. Aí ele fala, ó, olha os pássaros. Aí ele dá exemplo para a gente olhar para os passarinhos, né? E esses passarinhos lá na casa do irmão, lá no litoral, vai na casa dele e o irmão já ajuda os passarinhos também. Olha que bacana. É isso aí. É você estar na estrada ali, vendo aqueles caminhões carregando as mercadorias, às vezes cai soja, alguma coisa na estrada, quando tem os passarinhos lá. Então, Deus cuida dos pássaros, né? E Jesus falou, palavras de Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele falou assim, se ele cuida dos pássaros, imagina se não vai cuidar da gente, né? Que a gente, os pássaros são importantes, mas que a gente vale mais que os passarinhos. Né? No sentido assim, tem valor, que somos humanos, seres humanos. Então, é uma dica que Jesus está dando assim para a gente gostar e cuidar dos animais, dos bichos e cuidar deles, mas sempre entendendo que o humano, o homem e a mulher têm mais valor que os pássaros. Eles também têm valor, mas o ser humano tem mais valor, porque Jesus morreu para salvar gente, para salvar pessoas. Né? É isso aí, Deus está no controle de todas as coisas. Você que crê, pega aí uma causa em justiça, uma causa que você se sente injustiçado. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar nesta manhã, nesta semana. Está chegando muitos depoimentos, muitos testemunhos de pessoas que já estavam ali desanimadas no seu lado profissional. Estamos nessa campanha poderosa. Muitos filhos dos ouvintes que estavam desempregados já estão inserindo no mercado de trabalho. Dá um glória a Deus aí, dá um graças a Deus aí. Vai dando tchau aí a essa folga. Já se arruma como se você fosse sair amanhã cedo já trabalhar. Então já respira os milagres de Deus agindo e operando na sua vida. Então não fique acomodado. O que é aquela pessoa acomodada? Então ela já estacionou, ela já acomodou, ela já escolheu um canto e ficou ali. Não, Deus não está pedindo para você se acomodar, não. Ele quer que você venha ser bênção para outras pessoas. Tem um mundo lá fora te esperando. Isso mesmo. Então não é hora de se acomodar. Então Deus vai te chamando aí, Deus está te chamando, Deus está te escolhendo. Tem o mundo todo aí para você exercer funções maravilhosas, tem uma vaga para você. Onde a gente passa aqui em Curitiba, tem vaga para todo lado. E onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Então as vagas existem, precisa o trabalhador querer se posicionar. Não, eu não sei, mas eu vou me especializar e eu vou aprender. Então você precisa querer. Você precisa querer. Você tem que querer sair desse canto aí. Você tem que querer sair dessa posição de desvalorização, de rejeição, de medo. Você tem que querer.
E é incrível, é incrível. É como uma criança que a mamãe fala, se arruma que nós vamos sair. Tem aula, tem escola, vamos. Eles não querem ir, mas a mamãe coloca ordem na casa. Então, Deus é um Deus de ordem. E tem que ter progresso aí. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça. Ele ama a ordem. Então, vamos pôr em ordem aí na nossa vida profissional, familiar, financeira. E Deus vai te honrar muito, muito, muito. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Um ouvinte mandou mensagem aqui, pastor Edson. Sim. Vou fazer o que você pediu. Estou estudando para um concurso. Isso. E eu vou me especializar e eu vou conseguir passar. Já está estudando aqui. É isso aí. Inclusive uma dica, uma orientação, uma ideia ou talvez um conselho, né? Você que está desempregado, então a dica é já levantar cedo no frio. Porque senão, né? Vai começar a trabalhar semana que vem. Eu quero começar só quando acabar o frio. Puxa, o frio está começando agora. Não, eu tenho que trabalhar no frio, no calor, faz parte da vida, né? Tá certo? Então nós vamos orar aí. Pega a sua carteira profissional. Você que quer voltar a trabalar registrado na carteira, no 29 CLT. o concurso. Né? Orar pelo concurso, dia 29. Dia 29, a Cristiane que vai fazer o concurso. Isso. Amém. Que Deus te ilumine aí, te dê sabedoria aí, né? Que você tenha sucesso aí no seu concurso aí, seja aprovada e chamada. Fala em aprovada e chamada, eu não me lembro de quem, mas é do Mato Grosso, se eu não me engano. Ontem um ouvinte falou assim, pastor, hora que eu passei no concurso, passei coisa de prefeitura, passei no concurso, só que agora falta ser chamado, agora tem que orar para ser chamado. Olha só que batalha, né? Mas eu creio que vai dar certo. Se ela já passou, está na lista dos convocados, só que ainda não convocou. E ela disse que parece que a prefeitura lá, em vez de chamar os que passou no concurso, fica chamando outro tipo de trabalhador lá. Então, mas vamos crer, mas se fizer o concurso, né? Às vezes sempre esse negócio de prefeitura, esse negócio público, sempre tem umas amarração aí, um diferencial da lei aí. Mas enfim, mas vamos crer aí que você vai ser chamada aí e logo você vai dar o testemunho pra gente ler aqui no ar, tá certo? Certo. Tá certo, meu irmão. Também com a gente aqui a Silvia Regina. Hoje tem bolo, aparece ou não? Ou não tem bolo? Tem bolo, hoje tem bolo, hein? Tá tendo bolo no Brasil inteiro. A Silvia Regina... É bolo no sentido de aniversário, né, pessoal? Ela de Campinas, ela escreveu: paz, amados pastores. Deus continue abençoando a vida de vocês. Peço oração para minha neta Lohane, que está sendo preparada agora para fazer uma cesariana para o nascimento da Lorena. Obrigado pelas orações. Então vai dar tudo certo. Um abraço aí para a Lohane e a Lorena, que está aí nascendo já. Tá para nascer, né? Vai nascer hoje, pelo jeito, né? Tá que legal. Deus abençoe e parabéns aí para a família Lender, né? É avó, é mãe, é uma alegria total. E criança é bênção, é crescer e multiplicar, é isso aí. Também, quem mais com a gente aqui, ela agradece as orações, inclusive. E oração também pelo meu neto Vitor. O Vitor, Vitor, é o Vitor que está fazendo aniversário, o Vitor, que hoje está de aniversário. Que Deus os abençoe cada dia. Vitor, um abração para você. A irmã Silvia, se ele não estiver escutando, avisa aí que o pastor falou. Mandou um abraço para ele aqui, o pastor Edson, pastor Eva, nossa equipe, nossa família. Abraça o Vitor, fazendo aniversário, o neto da Silvia. Eita glória, hein? Parabéns, felicidade, saúde. Ele está trabalhando. Acho que é o Vitor mesmo. Ele já está trabalhando, já aprendeu a semear no agindo Deus. É assim, tem que aprender cedo. Quem aprende cedo prospera mais rápido, né? É isso aí, pessoal. Também com a gente, paz, pastores. Estamos na escuta, pastor. É o Cristiano aqui de Curitiba, do bairro Xaxim, né? Se eu não me engano, né? É isso aí, um abraço, Cristiano. E mandou uma foto aqui, acabou de chegar uma foto do carro aqui, mostrando aqui o frio aqui, mostrando tudo aqui, tudo bem. Mas uma neve, sei lá, tipo assim, né? Mas é isso aí, meu irmão, é o homem do tempo. O Cristiano de Curitiba, sendo o homem da meteorologia do bairro. O irmão Wilson Andrioli mandou aqui. Irmão Wilson, querido, amamos o senhor, meu irmão. O Wilson Andrioli mandou aqui a sua carteirinha do Cresce. O irmão Wilson Andrioli é corretor de imóveis. Sucesso, meu querido. Deus te abençoe, amamos demais essa profissão. E a todos os corretores e corretoras de imóveis, estou torcendo por vocês aí, fazendo votos. Vocês vendam aquele apartamento de 2, 3, 4, 5 milhões de reais. É isso aí, gente. Corretor, povo próspero é o corretor de imóveis. Deus abençoe os corretores. Estou contente hoje. A Salete de Palotina, pastores, julho é leitura de provérbios, exatamente, Salete. E teve um irmão que chutou aqui, eu pensei que ele chutou a bola, não é não, ele chutou. Pastor, eu chutei que é livro de provérbios, chutou e acertou, é gol. O Clarence Williams.
Eita glória, né? Tá certo. Mais um pouquinho do ouvinte, eu tô lendo aqui para esquentar, pessoal. Para esquentar aqui, o pastor também travadinho aqui. A Lúcia de Hortolândia, São Paulo. Bom dia, pastores Edson e Eva. Ótimo dia para todos nós. Amém. Assim seja. E o Cristiano falou que tá meio frio, né? Aqui não tá meio não, aqui tá inteiro mesmo. Mas tá bom, tá gostoso. A Leila do Cajuru, também, bairro aqui em Curitiba. Como é que ela diz? Assim aconteceu comigo, pastores. Quando meus filhos começaram em idade escolar, não tinha escola perto de casa. Comecei a orar e veio a escola. Isso. Abençoada, 2 quadras de casa. É isso, irmão? Você quer que prospere o teu bairro? Ore pelo teu bairro. Tem um terreno vazio aí? Isso. Ore para vir uma empresa boa, se aí é um bairro comercial, talvez industrial, né? Ou talvez, enfim. Ora aí, pessoal. Ora que melhora. É impressionante quando você se posiciona nesse grande exército de oração aí, de evangelização. Deus começa a realizar milagres, prodígios e maravilhas. Quando o povo se reúne para orar, gente, olha, esses 21 dias ainda estamos colhendo. Você nem colheu a oração dos 21 dias. Ó, tá chegando milagre aí, se prepara o celeiro. Tá chegando milagre aí para você. Tá. Não perca a fé, não perca a esperança. É só um momento, é só um tempo. Vai chegar, vai ter virada, vai ter vitória, vai ter virada. Virada. A muralha já caiu, só que você ainda não viu, mas a muralha já caiu. Já caiu aquela muralha. Intransponível. Aquele problema difícil, impossível. Não tem impossível para Deus. O ouvinte escreveu aqui, ó, eu vou fazer lá a prova, mas é meio impossível. Não é impossível. Vai na fé. Deus já tem uma vaga para você. Deus já tem o que é seu. Então, quando você nasceu, então Deus ele já designou a sua história, já está tudo escrito, já está tudo anotado. É você que dá umas saidinhas assim fora do alinhamento de Deus, porque a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está estendida. Então, a mão do Senhor, ela continua estendida. Amém. Mas nós, seres humanos, pessoas indecisas, cheias de dúvidas, queremos fazer do nosso jeito e saímos debaixo da proteção que eu li aqui do Salmo 91. Nós saímos debaixo da proteção e queremos fazer do nosso jeito. E Deus permite. Vai lá então. Vai lá do seu jeito. E você aprende com as suas experiências. Isso é maravilhoso, é magnífico, é ótimo. Você tem que ter as suas subidas e descidas. Você tem que aprender. Então a mamãe, ela deixa a criança aprender, mas chega uma hora que ela sabe que ali está molhado, não pode pisar, que ali está quente, não pode pôr a mão. Então ela aprende, ela vê e aprende, mas tem criança que não aprende vendo, ela tem que ir lá e ter aquela experiência, não é assim? Então Deus, ele faz do mesmo jeito com você, mas ele confia, ele acredita em você. Então você tem que confiar mais, acreditar mais. Purifique a sua mente, limpe o seu coração, levante o seu semblante, sabe? Sai debaixo das cobertas, deixa o sangue circular, toma um banho, abre a janela, olha para os céus. Então deixa o visual entrar na sua mente para você ter atitudes de fé. Na Bíblia diz em Provérbios, nós vamos aprender no mês de julho, se você ficar olhando para o tempo, para o vento, você não vai colher. Sim. Está em Provérbios. Tá, Provérbios, exatamente. Você tem que... Tem gente que fala assim, hoje não vai dar, vai chover muito, eu não vou sair de casa. Daqui 2 horas a chuva para. Tipo Nem assim, chove. Nem chove, né? Eu vi domingo, né? Domingo aquele frio, eu falei, Jesus, Foi. vou pro hotel, no culto, hein? Aí fui pra lá, falei, daqui 2 horas vai mudar. Dito e feito, deu 10 horas, saiu um baita de um sol. Sim. Falei, Jesus de Nazaré. Então, isso aqui são pequenos detalhes. Se você... a bênção está nos detalhes. Isso. Às vezes você quer coisa grande na vida e não está observando os detalhes. É no detalhe que você vê a mão de Deus agindo ali. Tá certo? Certo. Bom, vamos... só um trechinho aqui, é um cântico bem antigo, né? Eu falei, se começar a orar, hora que melhora, né? Esse aqui, eu nasci... quando eu era criança, cantava isso aqui, né? Se começarmos a orar,
A igreja treme, se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou, 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 e o fogo desceu, dai glória a Deus. Josué orou, e o sol parou. E assim vai, né? Depois fala assim, Moisés orou, o mar se abriu. O mar se abriu, dai glória a Deus. Se começarmos a orar, a coisa vai acontecer. Eclesiastes aqui, ó, achei. Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, exatamente. A gente pode até falar assim, tipo assim, tem gente que fala assim, quando a vida melhorar, quando as coisas melhorarem pro meu lado, eu vou fazer isso e aquilo. Fica então, deixando para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, então, depois provavelmente não vai melhorar, irmão. Sim. Vai melhorar se você começar a agir com o que você tem. Use o que você tem, trabalhe com o que você tem. Eu lembro quando, na época em 2020, aquele problema mundial que aconteceu, né? Eu lembro que muitas pessoas falavam assim, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu não tenho uma filmadora. Aí chegou alguém lá que soube falar e falou, não, gente, você tem que usar o que você tem na mão, um celular. Então hoje com o celular você faz um monte de coisa. Hoje, dependendo do teu celular, você grava vídeo, você faz e acontece, e com isso aí você pode até, de repente, até ganhar dinheiro. Jesus falou isso, né? O que você tem em casa. O que você tem em casa. O que você tem na mão. O que você tem na mão, o que você tem em casa. Inclusive lá no Milagre, né? Foi no Milagre, lá no Antigo Testamento, né? Foi. Quando a mulher estava com uma necessidade, e o profeta disse, o que você tem em casa? Ela disse, tua serva não tem nada. Daí eu acho que ela pensou um pouco, senão eu tenho sim. Uma botija, né, que tinha lá o azeite, a farinha, né? Isso, tinha azeite, farinha, enfim. E ela disse, eu tenho. Eu falei, então, a partir daquele pouco lá, houve o acréscimo, acrescentou, prosperou. É forte. Só que tem um detalhe nesse negócio. Qual? Inclusive o pastor Nairne, não sei se ele está me escutando lá em Apucarana, deve estar. Verdade. Acho que ele vou ter um susto que falando o nome dele. O que é isso? Então, a gente estava num discipulado esses dias, online, né, com um grupo. Segunda? Na segundona. E justamente ele comentando, a gente comentando lá sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? Forte, hein? Forte. Daí até ele falou, não houve a multiplicação. Hein? Ele falou, não houve a multiplicação. E todo mundo ficou meio assim, né? Ué, como não houve? A gente sempre fala que multiplicou. De fato, multiplicou. Só que antes de multiplicar, teve o compartilhar. Distribuir primeiro. Para multiplicar uma coisa na tua vida, você tem que primeiro compartilhar, ou seja, distribuir. Então ali tinha 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pegou ali, deu graças, e os discípulos deram para o povo ia pegando um pedaço aqui e aumentando. Aí houve a multiplicação, mas por quê? Porque alguém compartilhou aqueles pães e aqueles peixes, e houve então a multiplicação. Mas para multiplicar, primeiro você tem que distribuir, tem que compartilhar. Voltando para o texto que você falou da mulher lá, que ela ia fazer a última refeição, falou, olha, eu vou fazer a última refeição, aí nós vamos comer, nós vamos morrer. Aí o homem de Deus que foi enviado por Deus lá disse, não, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, porém eu tenho sim um pouco lá de farinha, né? Era farinha, né? Correto ou não? Quem me ajuda aí, os universitários? Vamos ver se o povo está antenado. Aí o que ela falou? Aí o que ele falou? Tá lá, tá escrito na Bíblia, pessoal. Daí o que aconteceu? Aí ele disse assim, olha, então faz o seguinte, já que você vai fazer a última refeição, preste atenção na revelação aqui, ó. Faça primeiro um bolo pequeno para mim. Você vê que então, para que houvesse a multiplicação, ela teve que plantar. Faça. Pera lá. A mulher acabou de dizer, olha só, está no livro de Reis, né? A mulher acabou de dizer para o homem de Deus que ela ia fazer a última refeição. Ela estava catando gravetos, né? Seria gravetos para fazer fogo ali, para fazer a comida e tal. Então ela ia fazer a última, é a chamada a viúva de Sarepta, né? Está no livro de 1 Reis, pessoal. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade. 1 Reis, capítulo 17, né? A partir do verso 8. Né? Porque é aqui, ó. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. Ou seja, Deus estava falando para Elias sair de uma região e ir para outra região. Aqui, ó, mudança de território. Então Deus falou, Elias, agora você vai sair desse lugar e você vai lá para Sarepta e diz assim, que eis que lá eu ordenei para uma mulher viúva que vai te ajudar, Elias. Uma mulher viúva que vai te sustentar. Olha como Deus faz, minha gente. Deus não mandou Elias numa casa de uma mulher milionária. Mandou na casa de uma viúva que ia fazer a última refeição. Preste atenção, irmãos. Isso aqui é muito espiritual. Então, ele se levantou. Ele quem? Elias. Ele se levantou e foi a Sarepta. Por que ele foi a Sarepta?
Porque Deus que deu a dica, Deus que orientou. Preste atenção, nós temos que ouvir a direção de Deus. Se Deus pede para você fazer algo em algum lugar, faça. Se é de Deus, se você tem certeza que Deus falou, então faça. Mesmo que pareça esquisito, mas faça, tá certo? Você tem que ter certeza que é de Deus, né? Que estava mandando você fazer isso. Então, chegando Eliseu à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado ou um pedaço, né, de pão na tua mão. Aí ela disse assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Então tinha os dois ingredientes fundamentais, né? Um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija. E ela disse assim: olha aqui, estou pegando esses gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então aquela mulher estava dando uma sentença de morte para ela, né? Assim, meio indiretamente. Ela falou: eu vou fazer a última refeição, eu vou comer, meu filho vai comer, e daí a gente vai morrer, porque acabou a comida, não tem mais mantimento, estava uma crise na região lá, né? Então, Elias respondeu para ela. Aqui que está o X da questão. Primeiro, Elias era o homem de Deus. Segundo, Deus que mandou Elias procurar a viúva. E Deus falou: você vai lá na porta da cidade, já vai ter uma viúva. Deus já deu todo o endereço certinho, Deus já deu o GPS ali certinho, né? E Elias lhe disse para aquela mulher: não temas, não temas. Guarde essa frase, irmãos. Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Qual que era a palavra dela? Fazer a última refeição. Mas, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Olha que teste de fé. Olha, nos dias atuais daria uma manchete. O pessoal que gosta de criticar, né? Pessoas que não entendem a palavra de Deus, fala lá, tá vendo? O Elias está aproveitando da viúva. O Elias está aproveitando, ó, aproveitador, né? Claro que existe nos dias atuais muitos aproveitadores, a gente sabe disso. Mas tem muita gente correta. A maioria é correta. A minoria que é fora da casinha. Então veja bem. E Elias lhe disse: não temas. Vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Ele pediu apenas um bolo pequeno, não foi um bolo grandão, uma festa. Foi um bolo pequenininho, né? Um bolo pequeno, e traz-me para mim, depois você vai fazer para você e para o teu filho. Aí ele dá a profecia, que é a palavra profética. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Estava uma seca, ficou ali 3 anos e meio sem chover. Era um caos na região ali, né? E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, a mulher, e ele, quer dizer, o filho, e a sua casa muitos dias. O profeta também, todo junto ali. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Isso aqui é fé. Isso aqui é fé. Então, se você fica falando assim: quando melhorar eu vou fazer isso, quando eu ganhar mais eu vou fazer isso. Não. Deus não trabalha com esse negócio. Deus trabalha com o que você tem. Deus trabalha com o que você tem. E se você usa o que você tem corretamente, Deus vai acrescentar. Aí que haverá a multiplicação. Aí que entra a palavra lá também dos 5 pães e 2 peixes. Teve a multiplicação, mas antes da multiplicação teve o quê? O compartilhamento. Aquela pessoa foi compartilhando o pão que tinha e Deus foi acrescentando. Deus foi abençoando e houve de fato uma grande multiplicação, mas tudo para multiplicar tem que ter o quê? O primeiro passo. Então dê o primeiro passo. Não espere melhorar. Você já imagina, sabe? Quantas vezes você falou assim: eu não fiz tal coisa porque eu estou esperando melhorar. Você está esperando melhorar até agora, irmão. Está na hora da virada, irmão. Essa semana é a semana, nós estamos orando para você entender a questão espiritual também na área das finanças. É muito importante essa fidelidade. Essa fidelidade. Deus, ele tem um particular com as mulheres, com as viúvas, com o óleo, com o azeite, com o vaso, com pães, com peixe, com alimento. Então Deus,
ele age na sua sensibilidade. Então, mulheres, vigia. E olha a provisão que Deus tem feito. Então, você é aquela mulher de Provérbio 31:10. Você é conselheira. Você é aquela que economiza. Você é aquela que multiplica. Você é aquela que ajuda. Você é aquela que anima o seu marido quando ele chega desanimado, porque aquele dia não deu certo, aquele trabalho não foi muito bom para ele. Então, você levanta ou você estraga. A Bíblia fala isso. Que uma mulher rixosa é igual uma goteira. Então, essa chatice, esse temperamento ruim atrasa, trava, míngua. Não deixa a provisão chegar na casa. Então, se o seu marido não está bem, ajuda ele. Porque um dia você também não estava bem e ele te ajudou. Se os seus filhos não vão bem, estão desempregados e você está ajudando, não deixe de ensinar, de ajudar. A palavra é provisão, a palavra é alimento. Leia com eles, ore por eles, ensine eles, tire um momento com eles, porque os pais estão muito ocupados, as crianças estão crescendo rápido e os pais não estão vendo as crianças crescer. E quando eles acordam e vê que já cresceu, não dá mais tempo, já passou, é muito rápido. Então olha, escuta, preste atenção. Deus está passando, a salvação ela entra na sua casa. A libertação, ela entra na sua casa. Então, essa multiplicação, ela também ela é saúde, ela é alegria. Então, estamos falando de finanças essa semana, porque a ausência de Deus, ela traz tanta miséria, tanta coisa ruim. Então, queira Deus na sua vida. E tem multiplicação, tem provisão, tem unção de Deus chegando no lar hoje. Exatamente. E vamos fazer um ato profético, ouvinte. Se você está na sua casa nos ouvindo, pode ser que fique mais fácil para você. Outros estão no escritório, estão trabalhando, mas depois você faz quando chegar em casa. Então, como a gente está falando aqui de azeite e também de farinha, então, acho que quase todo mundo tem em casa uma farinha, né? Farinha de trigo, de milho, mas o de trigo acho que é melhor, né? Farinha. Então, vamos fazer um ato profético, meu. Faz um ato profético aí, né? Pega aí um pouco de farinha, né? E um pouco de azeite, nós vamos orar hoje, num ato profético aí, para multiplicar os seus celeiros aí, multiplicar o que você tem. E se você, como já tem vários aniversariantes hoje, você que sabe fazer um bolo, esses bolos que a minha amada esposa de vez em quando faz, né? Aquele bolo caseiro, faz um bolinho aí, simbolizando o bolo do profeta. E o pastor Naine, colaborando com a gente, mandou aqui agora, ele escreveu assim: vale dizer, pastor, que muitos têm expulsado o profeta Elias da sua porta, dispensando o profeta, desprezado o profeta, né? É isso mesmo, gente. Por isso que a Bíblia diz: crede no vosso Deus, ou seja, tenha fé no vosso Deus, no Deus verdadeiro, que você vai estar seguro. Mas crede nos seus profetas e prosperareis. Não é porque tem um monte de profeta falso que você está desprezando os verdadeiros, né? Então, às vezes, o verdadeiro está do teu lado. Às vezes o verdadeiro está na Rádio Marumbi, que há mais de 20 anos, você não está entendendo. Às vezes o verdadeiro está aí do lado da sua casa. Você está entendendo, irmão? Talvez você que está me ouvindo é um profeta de Deus e o povo da tua casa não está te valorizando. Diz que santo de casa não faz milagre. Então, faz sim. Então, diz, é um ditado popular. Mas faz. Então a coisa acontece. Então, tem que observar bem. De repente a gente está desprezando coisas que é de Deus. A gente por isso que tem que ter discernimento espiritual. Porque se a gente desprezar uma coisa que é de Deus, né, Deus não vai ficar contente com esse negócio. Então, seja sábio, peça a Deus sabedoria, discernimento espiritual. Diga: Espírito Santo, abra os meus olhos, não só físicos, mas espirituais, para enxergar o que tem que enxergar, para a gente não cometer erros e equívocos para com as coisas de Deus e também para com o próximo, com as pessoas, não é verdade? De repente, você está vivendo um momento aí, você está falando: fala a Deus, é isso, não? É isso. Então, não espere melhorar. Porque tem coisa que a gente sabe que não vai melhorar. Isso não é negativo eu falar isso. Isso está na Bíblia. A gente está vivendo uns tempos diferentes, mas nós confiamos em Deus. Deus tem abundância para você. Ele vai suprir, Ele vai dar graça, Ele vai dar força, Ele vai dar ânimo, né? E nós tivemos a semana, acho que foi a semana passada, se eu não me engano, ou essa semana,
Tá passando tão tempo que a gente tá até esquecendo, né? Trabalhando tanto. Nós fomos num evento que nos convidaram e lá tinha realmente um grupo lá da África, né? Uma região da África lá, e vieram fazer uma apresentação musical, são cristãos e tudo mais. Um projeto muito lindo lá. A gente assistiu, criança, ajudar os órfãos, as criançadas e tal. E cada criança lá, umas não tem pai, não tem mãe, nasceu num quadro assim difícil, né? E eles foram adotados. E daí lançou um projeto lá que cada um adotasse. Deus tocou no meu coração. Eu adotei uma criança. Não é adotar para morar em casa, é adotar, ajudar, né, com uma semente todo mês e mandar para lá para abençoar. Então, é isso. Então, tipo assim, então às vezes tem coisa chegando à tua porta e é algo de profeta, é de Deus. Então, se você tem certeza que é de Deus, embarca nessa aí, que Deus vai honrar você, vai honrar quem semeia, quem recebe, vai honrar ambas as partes. Então, essa viúva aqui de Sarepta, a gente percebe o quê? Ela ia comer a última refeição, como se fosse o último almoço dela, e depois acabou. Panela vazia, não tinha nada, acabou. Esse é o nosso Deus, gente, entenda isso. Deus manda Elias na casa de uma mulher necessitada. Por quê? Porque Deus queria abençoar a viúva. O profeta foi apenas a boca de Deus. Ainda mais Elias, né? O homem nem morreu, né? Foi transladado, né? Então você veja bem. E a Bíblia diz o que no livro de Tiago? Que Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Era um ser humano. Contudo, ele orou, né? E diz a Bíblia que ele orou para não chover. 3 anos e meio não choveu. Olha só o poder da oração, né? E depois ele só voltou a chover quando ele orou de novo aí Deus, porque Deus ouviu o clamor desse homem de Deus. Então, você que está nos ouvindo, essa palavra para injetar fé no seu coração. E eu vou dizer mais, hein? Que você que está nos ouvindo aí, está entendendo a revelação, para você acreditar na oração que você faz. Porque eu tenho uma desconfiança que tem gente que ora, mas ela não acredita nem na oração dela. E como é que você quer que Deus acredite? Então começa a acreditar, meu irmão. Começa a acreditar. Está escrito aqui, ó. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, o verso 16 e 17. Eu vou ler os 2 versículos aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. É isso, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar junto com vocês. E se você está em casa e tem azeite, né? Se não tiver azeite, às vezes o óleo, né? Óleo de soja, óleo de milho, essas coisas, né? Então, mas vamos simbolizar ali um pouco de óleo ou de azeite, né? E um pouco de farinha. E nós vamos orar profeticamente aí, para que haja multiplicação. E se você tiver outros ingredientes e quiser até fazer um bolo aí na sua casa, por que não? Você faz um bolo abençoado, à tarde o pessoal chega do trabalho, você que ficou em casa, trabalhando em casa, cuidando da casa, vai chegar um bolo e fala, olha que bolo! Você vai falar, esse bolo aqui representa o bolo do profeta. Mas como é que você vai enviar o bolo? Você tem que enviar de outro jeito. É profético, pessoal, esse negócio é muito forte. Se entender isso aqui profeticamente, né, com o coração aberto, meu irmão, as portas vão escancarar para você, sabe? Vai escancarar para você. Então seja, porque o que me vem à mente falar para a gente orar é o seguinte, pessoal, preste bem atenção. Tem hora que na nossa vida a gente é o Elias. Tem hora na vida da gente que a gente é a viúva, sabia? E tem hora que na gente não é a viúva, nós somos o filho da viúva. Então tem esse detalhe, de repente alguém que está nos ouvindo está falando, pastor, eu estou igual a essa viúva. Então vai ter provisão, se você praticar o princípio da palavra. Ah, eu sou o filho da viúva. Opa, então vai ter provisão, porque Deus proveu para a viúva e o filho se beneficiou. Ah, não, eu sou o profeta. Então, entenda isso, eu acredito muito nisso, que tem hora que Deus pode me usar como o profeta e às vezes como a viúva. Eu estou dizendo no sentido, a situação da vida, né? A situação. Mas entenda, quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente entende o ensinamento, Deus agirá. E já está chegando aqui para a oração a Andressa do Xaxim aqui em Curitiba. Ela mandou aqui um cálice, aqui, ó, que bacana. Ela já separou o pão com azeite
Já estamos na fé. Ó, o povo abençoado, esse povo muito querido, eu amo demais. E ela escreveu assim, ó: aprendi com a pastora a orar naquilo que eu quero, porque Deus é Deus de detalhes. Aí, ó, e mandou aqui, ela já tá com a taça aqui, uma taça bonita aqui com azeite, com o pão. É isso aí, pessoal, é profético e nós vamos orar agora, pastor. Tem mais um recadinho pra gente orar? Continua, é isso aí mesmo. É isso aí, vamos orar então. É a farinha. É a farinha e o azeite, né? Isso. Como a irmã já tá com o pão pronto, ela já botou o pãozinho pronto. Só falta passar a margarida e ou manteiga, sei lá, né? E comer o pãozinho, né? É isso aí. Então, ore a Deus, e eu vou lançar aqui um desafio para você, profeticamente, aí vai da, como é que se diz, da criatividade de cada um, e vai daquilo que Deus vai falar para cada um de vocês. Qual é o teu bolo que você vai entregar para o profeta? Pense nisso. Pense nisso, porque ainda hoje acontecerá a provisão, ainda hoje vai ter multiplicação, ainda hoje vai ter, mas aprenda a compartilhar para que haja a multiplicação em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, graças te damos pela vida, pela oportunidade que estamos tendo e também o privilégio, mas também a responsabilidade de usar esses microfones para falar da tua palavra, Senhor. Sabemos que é uma grande responsabilidade e nós abraçamos essa responsabilidade porque o Senhor nos chamou, nos comissionou, nos deu essa missão sublime. E não foi apenas que nós queríamos fazer isso, mas o Senhor nos chamou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, tudo é o Senhor primeiro. Então, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos na semana que estamos orando pelas finanças dos teus filhos e filhas, do teu povo, dos ouvintes em geral, que nos acompanham pelo rádio e também pelo nosso canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Senhor, se essa pessoa está ouvindo, já é um grande sinal que tem provisão a caminho, tem o socorro a caminho, a bênção está chegando, a bênção já está na sua casa, a bênção já está no seu lar, a bênção já está dentro de você, a chave está com você para abrir, para fazer como aquela viúva fez. Ela deu o bolo ali para o profeta e a coisa fluiu, a coisa multiplicou, a coisa aconteceu porque ela obedeceu à instrução do profeta Elias. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos neste momento de oração todos os pedidos que estão chegando para nós neste momento, através do WhatsApp, através do direct no Instagram, através, Pai, de outras maneiras, de algum comentário numa rede social que a pessoa está nos ouvindo e fazendo o seu pedido de oração, e até aquele que não pode entrar em contato conosco, mas está ouvindo e ele está orando agora com a gente. Ele separou um documento, ele separou a carteira de trabalho, a carteira profissional, ele separou a sua carteira também de CNH, de motorista, que ele precisa atualizá-la, ele precisa fazer uma reconsulta, ou ele precisa tirar a carteira de motorista para esse trabalho, aqueles que têm o seu passaporte, aquele que separou a chave da casa, do carro, da empresa, os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, seja empregado, seja gerente, seja dono, seja comerciante, comerciário, industrial, aquela pessoa que trabalha no ramo dos prestadores de serviços, aqueles dos motoboys, ao que trabalha de táxi, de Uber, de 99, todas essas plataformas de veículos de locomoção. Abençoa o trabalhador, a trabalhadora, aquela que é a dona de casa, aquela que trabalha de diarista, todos os trabalhadores honestos que estão trabalhando com alegria, com afinco, com dedicação. Deus, abençoa a mão deste trabalhador, dessa trabalhadora, aquele que está na indústria, abençoa lá em Apucarana, todas as empresas lá de Apucarana, lá o pastor Naine, a sua esposa, a sua equipe ali naquela empresa, sei que eles trabalham, que eles tocam, além do ministério pastoral que ele tem. Libera o teu favor sobre a cidade de Apucarana, as fábricas de boné daquela cidade. Ou seja, oramos também por Curitiba, região metropolitana, e pela nação brasileira, que tem mais de 5.570 municípios. Nós pedimos a tua graça, o teu favor e misericórdia sobre este Brasil, sobre essa nação e sobre todos que oram conosco, e o milagre aconteça. Senhor, nós estamos orando profeticamente para que o azeite e a farinha multipliquem nessa casa,
Que não falte nada na despensa deste lar, na cozinha, na geladeira, onde ele guarda o mantimento. Abençoa o arroz, o feijão, abençoa a verdura, os legumes. Ou seja, Pai, este azeite e esta farinha está representando a multiplicação do alimento, do suprimento e, acima de tudo, que não falte na vida dessa pessoa o alimento da tua palavra, o alimento que alimenta a alma e o espírito, Senhor, que é a tua palavra, que é a nossa comida diária, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A tua palavra é viva e eficaz, e não falte nada neste lar, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta palavra que é viva, poderosa e eficaz. Sim, Clama Senhor. a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Sim. que não sabes. Firma, Senhor, firma as estacas. Sim, ó Pai. Firma, Senhor, esse casamento, esse relacionamento. Firma essa pessoa no seu território, essa pessoa que fica andando de um lado para o outro, não decide, não sabe o que quer, não para no emprego, não para em lugar nenhum. Firma os pés dessa pessoa em Sim, territórios frutíferos, em nome de Jesus, e cremos que o Senhor está se revelando a nós de uma maneira poderosa, grandiosa e sobrenatural. Abençoa os agentes de Deus, as nossas colunas, os intercessores, aqueles que estão disponíveis Sim. para fazer essa grande obra de evangelização, indo através da voz, através do ministério radiofônico. Nós declaramos sobre eles a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante nos celeiros dos intercessores e dos agentes de Deus, que eles sejam surpreendidos, visitados pela manifestação de Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas, em nome de Jesus. Abençoa essa viagem, Sim. essa pessoa que marcou uma viagem, essa pessoa que está se preparando para vir para Curitiba. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Pai, também nós pedimos a bênção para a saúde do coração do povo. A Sim. parte física, fisiológica, esse coração maravilhoso que o Senhor deu a cada um de nós, que esse músculo maravilhoso abençoa o coração, as artérias, os rins, o fígado, o intestino, a vesícula, o pâncreas, os pulmões. Abençoa o Oscar, que é o colega da irmã Maria Auxiliadora, Pai. Libera o teu favor sobre ele para que ele seja curado, restaurado e saia bem dessa situação, e que a tua graça, Deus, favor e bondade alcance a todos que nos ouvem e que oram com a gente e oram pelo próximo, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.